Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? Eu espero verdadeiramente que sim. Eu sou Isa Silva, professora de Educação Emocional, e hoje nós estamos aqui para falarmos um pouquinho sobre feedback. Eu tenho certeza que em algum momento na vida de vocês, ou você já recebeu, ou você já deu um feedback para alguém. Mesmo não fazendo de uma maneira que você tivesse imaginado que aquilo ali estava sendo um feedback. O que é um feedback, na verdade? Feedback nada mais é do que você dar um retorno para a pessoa do que ela fez, da conduta que ela teve, de um trabalho que ela desenvolveu, ou quando alguém diz isso para você a respeito da sua conduta, do seu trabalho, de algo que você desenvolveu. Mas a dificuldade muitas vezes em dar e receber feedback é que alguns pontos chaves podem mudar tudo isso que muitas vezes as pessoas tremem quando ouvem, por exemplo, precisamos conversar. Nossa, as pessoas ficam ansiosas, ficam achando que fizeram alguma coisa errada, ficam pensando, nossa, o que foi que eu fiz dessa vez? Ih, minha chefia me chamou, olha só, fulano disse que quer falar comigo. E isso acontece, não é porque a gente é sempre culpado, não. Isso acontece devido às nossas crenças, alguma experiência que a gente viveu, que muitas vezes pode ter sido negativa, e você foi chamado para receber uma notícia que não te agradasse, por exemplo, que quando você foi demitido, quando você precisava mudar alguma conduta que você achava que estava fazendo tudo certo e recebeu isso de uma maneira muito grosseira, talvez, ou de uma maneira nada empática. Então, o que a gente precisa para dar um bom feedback e receber também mais tranquilamente? Conhecer alguns pontos que nós vamos discutir aqui. Então, primeira coisa que eu preciso, compreender que para dar o feedback eu preciso escolher o local ideal. Qual é o local ideal? É sempre o local onde esteja você que vai dar o feedback e a pessoa que vai receber o feedback. Nada de chamar no meio do pátio, gritando, ô fulano, ô Patrícia, vem aqui depois que eu preciso falar com você. Ou então na mesa ali fora, com muitas pessoas passando, as pessoas conversando. Não, gente, não pode. Por quê? Porque para mim, eu posso não ter a intenção de ofender, de magoar, de expor a pessoa. Mas as minhas crenças e os meus valores podem ser diferentes dessa pessoa. E a pessoa pode ser mais tímida, mais reservada, e ela vai se sentir sim exposta, vai ficar chateada. Então, para eu não cometer esse erro gravíssimo, eu preciso escolher um local adequado e que também não seja toda hora interrompido, com alguém batendo na porta no meio da conversa, no meio de um momento ali mais delicado que você está conversando com a pessoa. Então, já avise, olha, eu vou entrar aqui numa reunião, por favor, só me interrompa quando eu terminar. Outra coisa, é muito importante que a gente escolha o local, os móveis que pertencem a esse local que você escolheu. Se tiver uma mesa redonda, ótimo. Ah, mas Isa, eu não tenho uma mesa redonda lá no local do meu trabalho, onde eu costumo dar os feedbacks, é uma mesa quadrada. Então, olha só, em vez de você ficar de um lado da mesa e a pessoa do outro lado e a mesa no meio dividindo, coloque cadeira de frente à frente para a pessoa. Se for a mesa redonda, tanto faz o lugar, porque não está ali qualificando ninguém, né? O que acontece é que quando a gente dá uma devolutiva por detrás de uma mesa, tem uma impressão inconsciente na pessoa que recebe de que é algo muito de cima para baixo, algo muito imposto. E na verdade, a sua intenção não é essa. A sua intenção é transmitir algo que talvez lhe foi pedido. Você é só uma pessoa que está fazendo ali o papel de levar, né, uma mensagem para outra. Mas a pessoa que recebe pode se sentir extremamente magoada. Muito cuidado também com a questão da empatia. Empatia, gente. Nas minhas palestras, eu pergunto sempre assim: alguém sabe o que é empatia? Quase o auditório inteiro levanta a mão. Por quê? Porque diz que empatia é se colocar no lugar do outro. Mas, gente, falando sério,
Não é isso não. Por que que não é? Porque empatia é você experimentar o que o outro sente e fazer alguma coisa para mudar o que a pessoa está sentindo. Então, por exemplo, chegou uma professora nova na escola, está toda perdida, não sabe onde fica o refeitório, não sabe onde guardam os materiais pedagógicos, não sabe conduzir as crianças ao parque, e você olha para ela e fala: puxa vida, eu sei o que ela está sentindo. Olha, quando eu cheguei aqui eu penei, viu? Para mim foi cruel, eu sei o que ela está sentindo. Pessoa linda, isso não é empatia. Sabe o que é isso daí? Egoísmo. Por que egoísmo? Ah, Isa, não é egoísmo, eu já senti. Querida, se você sentiu, é mais um motivo para você ir lá ajudar a moça. É mais um motivo para você ir lá e dizer: olha, você precisa de ajuda? Eu, quando estive aqui, eu passei por isso, por isso, por isso. E eu resolvi fazendo isso, isso e isso. Escuta o que eu tô te falando, veja o que é melhor para sua vida. Ou observe aqui as dicas que eu vou te dar e veja o que você encaixa melhor aí. É procurar ajudar sem expor a pessoa. Tá? Não é falar assim: olha, nossa, olha a Isa, coitada. Ô Isa, você quer ajuda aí? Se é uma pessoa tímida, ela vai dizer que não. Não, ela vai até ficar ali desesperada porque você gritou o nome dela. Então, muito cuidado, exercitem a empatia. A gente precisa exercitar a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, não, é fazer alguma coisa para minimizar, sabe? Diminuir o que o outro está sentindo a partir do que eu posso ajudar. E assim eu vou fazendo os meus feedbacks na vida. Feedback a gente não só usa na escola, a gente não só usa com os nossos subalternos, a gente usa para a vida, a gente usa nas relações interpessoais, na tua família, com teu filho, com a pessoa que você convive, no teu trabalho, com a tua chefia, com os teus alunos, com as pessoas que convivem na empresa, porque a escola é uma empresa, viu, gente? Tem gente que acha que não, mas a escola é uma empresa e como toda empresa tem regras, e uma delas é dar e receber feedback. Então vamos entender direitinho isso daí. Nós temos basicamente 2 tipos de feedback. São considerados feedbacks positivos e os feedbacks negativos. Os feedbacks positivos são aqueles que vão, de certa forma, agregar a pessoa ali de uma forma muito clara, sutil e objetiva, dependendo da situação. Olha só, vou dar um exemplo para você. Vamos supor que a Maria tenha feito um projeto que deu super certo, engajou na escola, muitas pessoas comentando, inovou alguma coisa que ela fez de legal e você, enquanto colega de trabalho, você enquanto gestora, você adorou esse trabalho. O que você vai dizer? Nossa, Maria, parabéns! Olha, o seu projeto foi um verdadeiro estouro positivo, né? Foi um momento de alegria, de descontração, de criatividade, ó, nível alto. Parabéns! Como que a Maria vai receber isso, gente? Ó, sorrisão, com o coração, ó, grandão. Por quê? Porque ela vai ficar feliz. Quem não gosta de ser elogiado, não é verdade? E aí o que acontece? Ah, Maria vai toda feliz. E qual o sentimento que eu gerei na Maria? De querer fazer cada vez melhor. Cada vez melhor, de se dedicar mais, de se envolver mais. Porque, olha, deu certo, deu tudo certo. E às vezes a pessoa fala assim, ó, quero falar com você. A gente treme e muitas vezes é um feedback positivo. Só que nas minhas memórias eu já vivi algo negativo quando eu fui chamado. Então, primeira coisa que eu preciso, organizar minhas emoções. Cada pessoa é composta por um misto de emoções e são as emoções que elevam os seus pensamentos, os seus sentimentos para chegar no seu comportamento.
Então, antes de você chorar, de você tremer, de você se assustar, de você revidar, entenda primeiro a intenção. E você, pessoa linda, que vai dar o feedback, evita gerar essa tensão na pessoa. Deixa a pessoa leve, fala, olha, nós vamos fazer aqui na nossa empresa, na nossa instituição educacional, um trabalho de feedback, onde eu vou dizer para todas vocês como vocês vêm desenvolvendo a função dentro da expectativa do contrato de cada uma. Porque às vezes a gente é contratado para fazer uma coisa e a gente acaba fazendo outras, que ajudam na nossa conduta, soma positivo. E às vezes é o contrário, às vezes a gente deveria fazer uma coisa e a gente dá umas escorregadas. E muitas vezes a gente não percebe que a gente está fazendo errado. Então, esse feedback é muito importante para quê? Porque se eu sou uma pessoa séria, se eu quero permanecer aqui neste local, eu vou ajustar a minha conduta a esses toques que a pessoa vai me dar. Então, o que eu preciso? Preciso muito, estar conectada com as minhas emoções, se na hora que a pessoa começar a falar, eu já vou explodir, já vou revidar, já vou misturar ali e não vai ser um feedback, vai ser uma discussão. E não é isso que a gente quer. Por isso que estamos aqui conversando acerca desse assunto, ok? Então, voltando ao feedback positivo, primeiro, elogiar. O segundo feedback positivo, quando alguém diz assim, Marcele, nós perdemos aquela reunião porque você não anotou na agenda. Se tivesse anotado, colocado lá na agenda, na planilha, não teríamos perdido, a gente ficou no prejuízo. O que a Marcele vai entender? Que mancada que eu dei. Eu não precisei acabar com a Marcele, chutar a Marcele, cuspir na Marcele, mas de alguma forma eu disse para a Marcele que ela errou. Mas existe nova oportunidade de acertar. Esse é o feedback positivo, alfinetando aí, olha, tá aqui, não esquece, hein? Cuidado, não vacila. Esses são os dois positivos e geralmente dão muito certo, viu, gente? Geralmente as pessoas entendem direitinho, as pessoas mudam o comportamento delas, mudam a conduta e há um ajuste muito legal no desenvolvimento das próximas ações, certo? Agora o feedback negativo. Também temos dois aqui para exemplificar. Um deles é aquele feedback que não acrescenta nada. Que eu digo, por exemplo, assim, Patrícia, eu não gosto de trabalhar com você. Ixi, não gosto. A Patrícia vai pensar assim, cri, cri, cri. Tá, a Isa disse que não gosta de trabalhar comigo. E isso quer dizer o quê? Que ela vai me mandar embora. Isso quer dizer que ela vai ter que me engolir, porque eu gosto de trabalhar aqui, eu vou permanecer aqui. Isso quer dizer que ela vai reclamar de mim para a chefia. Isso quer dizer que ela vai falar mal de mim para os colegas. O que, gente? Percebe? Não acrescentou nada, nada. E o feedback negativo, autoritário, destrutivo, é aquele que eu digo assim, Cleia, você nunca faz nada certo. Caramba, já te falei várias vezes. Coitada da Cleia, vai olhar. Gente, a Cleia pode errar sempre. Quase sempre. Porque é impossível alguém errar o tempo todo. Não é verdade? Em algum momento a gente acerta. Então essa frase, ela é muito destrutiva, ela é muito pesada. Te pedi o relatório, você fez tudo errado. Esse feedback que você deu para sua professora, para sua auxiliar, para o pai, para a criança, você fez tudo errado. Gente, ninguém faz tudo errado sempre. Cuidado com as palavras, tá bom? Muito cuidado com as palavras. Olha,
não, esses dois últimos feedbacks não acrescentam na vida da pessoa. Tá, Isa, e como que eu dou então um feedback negativo? Olha só. Você pode chegar para a pessoa e dizer assim: olha, Valquíria, eu preciso te falar que o seu relatório desse semestre não ficou bom, tá? Nós observamos que tem algumas palavras, você está usando algumas gírias, você está colocando uma pontuação um pouco desconexa e a pessoa que for ler não vai entender direito o que você quis dizer. Então, para nós, esse tipo de relatório não vai servir esse semestre, tá bom? Nós precisamos que você refaça, que você melhore. Então, assim, eu quero saber qual que é o seu maior problema na hora de construir o seu relatório. Você tem dificuldade em organizar os parágrafos, você tem dificuldade com pontuação, você tem dificuldade em organizar as suas ideias. O que que é? Eu preciso entender para poder te ajudar para que você não cometa o erro de novo. Porque se você continuar errando desta forma, infelizmente nós não vamos poder ficar com você. Olha a diferença. Você está avisando que a pessoa está cometendo erros, não é o primeiro, né? Já isso vem sucessivo, neste caso, neste exemplo, e aí você está dizendo que, olha, eu quero te ajudar para que você melhore. Mas a pessoa precisa querer, tá, gente? Porque muitas vezes é num feedback que a gente descobre que está no lugar errado. Eu descubro que eu não quero trabalhar aqui, que esse não é o emprego ideal para mim e que eu não estou contribuindo para que a empresa cresça, para que a escola se desenvolva. Então eu tenho que tirar o meu time de campo. Eu tenho que ter essa consciência de que está muito sofrido para mim, está muito ruim para mim, então eu não vou atrapalhar, eu vou embora, eu vou procurar outro tipo de trabalho que eu seja mais feliz. O feedback serve para isso também. Por isso que é importante que a gente se dê auto-feedback. Olha como é importante. Auto-feedback, né? Você pode trabalhar uma semana, ao final da semana fazer uma avaliação. Como é que eu fui? Eu melhorei, eu piorei, eu desenvolvi o que eu gostaria, eu correspondi o que a minha gestão gostaria, eu fui uma boa professora para os meus alunos, eu atendi bem, eu fui legal comigo mesma, ou eu estou me agredindo em algum momento, trabalhando por cima das minhas emoções. Se der um feedback, você vai perceber que só essa autoavaliação sua vai conduzir você para um patamar melhor. Porque o feedback serve, gente, para você melhorar. Não é para você se acabar de tristeza, se achando a pessoa que erra mais, a pessoa mais incompetente, a pessoa... Feedback não é isso, não. Se você viveu isso um dia, perdoa a pessoa, porque ela fez sem saber o que era, né? Ela não fez um feedback, ela destampou uma panela e jogou um monte de coisa estragada em cima de você. Então, o feedback, ele é a oportunidade que as pessoas têm de se entenderem e melhorarem o seu desenvolvimento. Olha que legal! Por isso que é tão importante a gente saber dar o feedback da maneira mais correta. Entenderam? Eu espero que sim. E eu espero você aqui na nossa próxima aula falando um pouquinho mais de feedback. Vão treinando aí! Qual é o feedback que você teria hoje para me dar? Tô curiosa em saber. Até já!